todos nós, homens, menos alguns, todos nós, menos alguns, não sabemos nem qual a roupa que usamos. Nós temos algumas preferidas, mas a maioria de nós é assim, é a primeira que está na frente. Não combina. Problema dele, tá? Mas você vai para a festa lá, não combina, a festa que lute. Essa daqui é a primeira que eu pego. Você vai botar uma engomada, passada, e uma que você tirou do varal e botou lá. Só que você botou a que está amassada na frente. Qual que ele vai pegar? A que está amassada. E vai-se embora para a festa amassado. Ele ainda diz assim: não, ela estira no corpo. Parece engraçado, mas isso é comunicação que não temos, irmão. Não temos. E eu quero que você note a estratégia de Jesus. Ele quer falar de salvação. Ele quer falar de adoração. Mas ele sabe que com ela não é assim. Ele tem que trazer para o tipo de raciocínio que faz parte dela. Se ela está lidando com água, ele começa o quê? Pedindo água. Mas aí vai surgir um assunto. Ótimo que surge um assunto, porque vai chegar onde ele quer. Amém? Outro adendo aqui. Ô, irmãs, me diga uma coisa. Você desconfia que mora mais gente na sua casa do que o que você conhece? Quantas pessoas que moram lá? Quantas? Mora 4, pastor. Mora 4 pessoas, mas tem 12 pratos na pia. 4 pessoas, mas tinha 10 copos sujos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eles não. Eles estão entendendo agora, mas na hora não. Você vai olhar para ele e falar assim: amor, pelo amor de Deus, tomou água, passe uma aguinha e bota de volta. Mas na hora que ele voltar com sede, ele vai tomar água e vai deixar em cima da pia ou em cima da mesa. Isso continua. Isso, eu estou te mostrando um problema, tá? É um problema, porque tem mulher que começa a odiar a própria casa. Isso é um problema. Começa a odiar a própria casa. Por quê? Porque toda hora ela reclama e toda hora é a mesma coisa que está lá. Não, irmão, vamos parar para pensar comigo. 4 pessoas numa casa. Como pode ter 12 pratos sujos? Como? Como isso é possível? Mas ela vai tentar falar. E isso vai gerar o quê? Uma briga. Porque alguns homens dirão assim: mas você não faz nada? Você passa o dia em casa. Eu que estou trabalhando. Você é doido. Diz uma coisa dessa não, meu filho. Se tem uma coisa que mulher odeia, é isso, porque é uma injustiça. Levanta a mão só os homens que, quando possível, faxina a casa. Você acredita que eu ia pedir a confirmação dela? Eu ia pedir, mas eu lembrei, isso vai dar um problema. Porque às vezes ela olha, depois você termina e faz. A louça engordurosa. Gordurosa. Tem delas que não dizem, mas elas pensam: olha, tá a cara de quem fez. Não é assim? Coisas pequenas que se tornam problemas gigantescos, porque a gente não consegue
se comunicar. Está claro isso? Jesus sabia disso. Então ele chega para a mulher e pede água. Desperta nela uma curiosidade. Quem é esse cara falando comigo? E ele entra dizendo: olha, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e ele te daria água viva. Ele já mudou o assunto. Já saiu do comum, do cotidiano e entrou agora no mundo espiritual. Água viva. E ele ainda diz mais: e essa água que eu der nessa pessoa vai fazer jorrar uma fonte. E essa fonte jorra para a vida eterna. Olha onde é que ele já está. Entende? Ela vai e fala: mas o Senhor não tem com que tirar. Não tem com que tirar, e o poço é fundo. Mas ele não estava falando do poço de Jacó. Ele estava falando de si próprio. A pastora ama quando um pregador chamado bispo T.D. Jakes tem uma mensagem dele que ele fala: um poço sentado no outro poço. É lindo. E então ele revela coisas a ela tremendas, dizendo: a salvação vem dos judeus. Isso é verdade. Mas vai chegar o tempo, e já chegou, que não vai ser em Jerusalém, nem aqui nesse monte, porque havia essa guerra entre eles. Um dizia: é no monte de Jacó. Ou não, é em Jerusalém. E Jesus disse: não, os adoradores, os verdadeiros, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele explica por quê. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E esses, disse Jesus, o Pai procura. Você já deve ter ouvido mensagens, quantas mensagens, inúmeras mensagens, como eu mesmo já ouvi, de pregadores dizendo que evangélicos buscam a Deus, católicos buscam a Deus, espíritas buscam a Deus, Rosa Cruzes buscam a Deus, e tantos outros buscam a Deus, Testemunho de Jeová, Adventistas, né? Tantas e tantas religiões buscam a Deus, mas só uma classe de pessoas que é Deus quem busca: os verdadeiros adoradores. Eles é Deus que procura. Amém? Está claro isso, irmãos? E Jesus diz: você teve 5, agora não é o seu. E ele para por aí. E olha que coisa interessante, irmãos. Os discípulos vêm chegando, a mulher vai saindo, os discípulos vêm trazendo alimento. Mas você notou que a mulher deixou o cântaro? Ela largou o cântaro ao pé do poço. E quando chegam, os discípulos dizem: mestre, come. Provavelmente eles haviam demorado, sabiam que a hora era avançada, já deveria ter passado bastante da hora do almoço. E eles chegam e dizem: come. E ele fala: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém veio e trouxe alguma coisa para ele comer? E ele vai então e explica: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é obedecer e cumprir a sua obra. Irmãos, preste atenção numa coisa. Note que falar com Jesus satisfez aquela mulher. Falar com a mulher satisfez a Jesus. Talvez a sua alma esteja insatisfeita, porque simplesmente você está buscando no lugar errado, da maneira errada, da forma errada, com as pessoas erradas, e tudo errado.